Ok, vamos lá. Imagina só. E se uma religião que se diz uma piada, toda baseada no caos, fosse, na verdade, uma das ferramentas mais poderosas para a gente entender a realidade? É isso que vamos explorar, o discordianismo, uma filosofia que usa o absurdo para revelar umas verdades bem profundas. E para já começar no clima certo, olha só essa frase de um dos caras mais importantes do movimento. Nós, discordianos, devemos nos manter separados. Para pensar, é um paradoxo perfeito, né? Um chamado para desunião dentro de um grupo. Isso já dá o tom de tudo que a gente vai ver aqui: contradição, humor e muita coisa para refletir. Pois é, a base é essa. Nada é verdade, então toda certeza é uma ilusão. Tudo é permitido, o que já bota em xeque qualquer moral que tentam nos impor, e o principal, todo mundo é papa. Isso simplesmente acaba com a ideia de hierarquia. Parece uma receita para o caos total, né? E de certa forma é mesmo. Mas acredite, tem uma lógica muito profunda por trás dessa aparente loucura. E aí que tá a grande pergunta. Se a gente deixar a piada de lado só por um segundo, o que essa brincadeira toda tá querendo nos dizer? O que o discordianismo tá tentando ensinar sobre a nossa própria mente? Sobre o jeito que a gente enxerga o mundo? Bom, para entender essa história, a gente precisa conhecer a estrela do show. Vamos falar de Eris. Sim, a antiga deusa grega da discórdia. Ela foi meio que resgatada do esquecimento para virar o ícone, bem provável, de uma religião super moderna. Então, no papel, é isso aí, uma religião de paródia. Mas pensa bem, é tipo o que o Aleister Crowley fazia, sabe? Ele usava boatos, pegadinhas, tudo para desafiar os dogmas da época dele. O discordianismo faz a mesma coisa, usa a paródia como uma ferramenta, e uma ferramenta muito séria, para quebrar as nossas certezas. Ok, mas qual é o problema que o discordianismo quer resolver, afinal? A ideia é que a maioria de nós vive presa numa armadilha. Uma visão de mundo toda quadradinha, programada. Os discordianos têm um nome para isso: o mundo do cara cinzenta. É um lugar onde tem ordem demais, sabe? Ordem excessiva, que não deixa espaço nenhum para o caos criativo florescer. O filósofo Alan Watts, aliás, pegou a essência disso perfeitamente. A armadilha não é o mal em si, é a certeza. Aquela certeza dura, inflexível. Aquela convicção absoluta de que eu estou certo, de que eu sei o que é melhor. É exatamente essa rigidez mental que o discordianismo vem para chacoalhar. E aqui a gente chega num conceito fundamental: o túnel de realidade. A ideia é a seguinte: ninguém vê o mundo como ele realmente é. O que a gente vê é uma versão filtrada, um modelo que nosso cérebro constrói. O problema todo começa quando a gente confunde esse nosso modelo pessoal com a realidade de verdade. Para a gente entender como esses túneis são formados, o Robert Anton Wilson usa uma metáfora genial: o cérebro como um computador biológico. O hardware é o cérebro físico, a máquina. E o software? Bom, os softwares são os programas que rodam nele, nossas crenças, nossa linguagem, nossa cultura. E a grande sacada, virada de chave, é que software pode ser reescrito. E, segundo esse modelo, a maior parte do nosso software é instalada sem a gente nem perceber. Pensa nos 4 primeiros circuitos do cérebro: o de sobrevivência, o emocional, o da linguagem e o social. Tudo isso é programado na nossa infância. Eles são a base do nosso túnel de realidade e ficam rodando no automático, de forma quase robótica, muito antes da gente ter a chance de escolher no que acreditar. Bom, se a nossa realidade é um programa, então tem que ter um jeito de acessar esse código e reescrever algumas linhas, certo? É exatamente aí que o discordianismo entra. Ele funciona quase como um manual de ferramentas para a gente fazer essa desprogramação de forma consciente. E a principal ferramenta deles para isso é o que chamam de mindfuck. E olha, não é um xingamento, é uma técnica. É tipo um choque deliberado no sistema. Um evento, uma ideia, qualquer coisa que force a pessoa a questionar as bases do seu próprio software, que balance as estruturas do seu túnel de realidade. Quer um exemplo prático disso? Tem um exercício no livro Prometheus Rising que é bem simples. A proposta é a seguinte: se convença de algo negativo sobre você, sei lá, que você é sem graça. E aí vá para uma festa com essa mentalidade e só observe como as pessoas te tratam. A experiência pode te mostrar algo incrível, que a reação dos outros tem muito mais a ver com os sinais que o seu software está emitindo do que com alguma realidade objetiva. No fim, a percepção molda a realidade. Para conseguir operar fora desses túneis de realidade tão rígidos, a gente precisa de um novo sistema operacional. E esse sistema é a lógica do talvez.
Em vez do sim ou não definitivos, ela introduz a flexibilidade do talvez. Nenhuma crença é a verdade absoluta. É só um modelo, uma ferramenta, que pode ser útil em um momento e em outro, não. Certo. Agora vamos pegar essas ferramentas todas e ver o que acontece quando a gente aplica isso na sociedade, especialmente na ideia de autoridade e hierarquia. A coisa fica bem anárquica. É isso mesmo que está na tela. Quem acompanhou o raciocínio até aqui, parabéns. Pela autoridade que não foi investida em absolutamente ninguém, todos que estão assistindo a isso estão oficialmente declarados papas. É sério. Sem cerimônia, não precisa pegar nada, não tem que assinar nenhum dogma. Aí vem a pergunta, mas como isso é possível? Como uma coisa pode funcionar se todo mundo é a autoridade máxima? É a pergunta perfeita. A resposta está no que o Alan Watts chamava de anarquia controlada. Se todo mundo é uma autoridade, então, na prática, ninguém é. Ao dar o título de Papa para todo mundo, o discordianismo simplesmente explode a ideia de uma autoridade externa. A única autoridade que sobra é a responsabilidade de cada um programar propriamente. E isso tudo nos leva ao grande finale, a revelação por trás da piada. Qual é o objetivo final desse caos todo tão bem organizado? A piada final é a melhor de todas. O discordianismo não quer que ninguém se torne um discordiano. A ideia é oferecer ferramentas para que a gente possa ser cético com tudo, com todos os rótulos, todos os dogmas, todas as ideologias, inclusive com o próprio discordianismo. Ele meio que se autodestrói para não virar só mais um túnel de realidade. Essa frase aí, o mapa não é o território, é o coração de tudo isso. Nossos modelos mentais, nossos túneis de realidade, eles são só isso, mapas. Mapas são úteis, claro, ajudam a gente a navegar, mas a gente nunca pode confundir o mapa com o território real, que é imenso, complexo e, na maior parte, desconhecido. No fim das contas, talvez o melhor jeito de pensar no discordianismo seja como uma espécie de yoga para a mente, ou uma meditação. O objetivo não é dar respostas prontas, é desmontar aquela maquininha que fica dentro da nossa cabeça exigindo certeza o tempo todo. A ideia é libertar a mente para experimentar a realidade de um jeito mais direto, mais flexível. E a reflexão que fica é essa. O discordianismo serve como um lembrete. Quer a gente saiba ou não, tem um programa rodando no nosso cérebro agora mesmo. A única questão que realmente importa é: vamos deixar esse programa padrão rodando no automático ou vamos finalmente assumir o controle do teclado?